Fala galera, tudo certo? Bem-vindos ao canal mais uma vez. Esse vídeo é uma continuação do vídeo passado, onde a gente iniciou o sistema de cadastro de membros de uma academia, né? No vídeo passado, a gente cuidou de toda essa parte do banco de dados. Então, o que que a gente fez? Fizemos a pré-modelagem do banco de dados, onde a gente meio que fez um brainstorm aqui sobre as tabelas que a gente ia querer no nosso sistema. E aí nós passamos para essa ferramenta chamada DB Diagram para fazer a modelagem desse banco de dados. Se você não viu esse vídeo, procura aí no canal, tá? A thumbnail tá lá, é de diagrama para SQL direto, né? Por quê? Porque você pode exportar a modelagem, né, o diagrama da modelagem que você fez direto para SQL e rodar dentro do banco. Foi exatamente o que a gente fez. Então, ele extrai de diagrama direto para os create tables aqui, para criar todas as suas tabelas, criar as relações de dependência das chaves. Então, é uma ferramenta muito legal. E na ferramenta de hoje, né, na verdade no vídeo de hoje, a gente vai usar uma outra ferramenta, que é o Retool. Essa é uma ferramenta onde a gente consegue criar web apps usando pouco código, né, low code, como a galera fala. E a gente vai criar essa interface de cadastro lá no Retool, né? Então, aqui está o Retool. Se você estava na aula passada, você também viu, porque a gente criou o nosso banco de dados dentro do Retool. Então, aqui na aba Database, a gente vai encontrar todas aquelas tabelas que a gente modelou já criadas aqui, só que, obviamente, sem dado algum por enquanto. Então, vamos voltar aqui para a página inicial e vamos criar o nosso primeiro app. Antes de tudo, eu vou criar uma pasta aqui para sistema de gerenciamento de membros de uma academia. Só para todos os apps que a gente criarem relacionados a esse projeto ficarem na mesma pasta, né? Perfeito. Tendo isso arrumado, agora o que a gente vai precisar é criar um novo app. Então, create app. Perfeito. Na hora que você dá um Create App, ele vai abrir essa interface aqui para você com basicamente três seções. A seção central é a seção onde você de fato vai colocar os componentes do seu app. Então você vai colocar tudo aqui no meio. A seção da esquerda é onde você vai pegar os componentes para a criação desse app. E a seção da direita é onde você vai acessar as propriedades de algum componente selecionado. Beleza? Então, nesse vídeo o intuito não é dar uma aula de Retool completa, mas todo o detalhe que for relevante para o entendimento aqui do sistema, eu vou falar com mais detalhes, beleza? Então vamos lá, vamos imaginar dentro das tabelas que a gente tem aqui, o que que a gente vai precisar criar? Bom, nosso banco de dados está totalmente vazio, então a gente vai poder criar, por exemplo, quais períodos a gente tem disponível aí na nossa, na nossa academia, né? Então a gente precisa cadastrar esses períodos lá dentro da tabela. Então a tabela período ela tem um ID, ela tem um nome, ela tem um criado em e um atualizado em. E esse nome ele só aceita as opções mensal, trimestral, semestral e anual. Então vamos ver como é que a gente cria um sistema só para inicialmente cadastrar esses períodos, beleza? Então, eu vou chamar esse app aqui de períodos, beleza? E a descrição vai ser cadastro e gerenciamento dos períodos de contratação dos planos. E aí eu vou pôr aqui, ó, recorrência, beleza? Show de bola. Então, vou salvar. Por enquanto é o que a gente tem. Como que a gente vai criar esse sistema, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, cara, é puxar para cá um multi-select, né? Então vamos puxar para cá um select, na verdade. O que que o select faz? Ele te deixa escolher uma opção dentre várias opções que você pode cadastrar.
Então, o select ele vai ser perfeito aqui para o nosso caso, onde o período só pode ter 4 opções. Então, perceba que quando a gente clica aqui no componente, ele abre as opções aqui do lado, né? Então, a primeira coisa que eu vou alterar é o nome dele, eu não vou deixar select 1, porque depois fica muito difícil saber o que que ele significa. Então, o nome dele eu vou alterar aqui para seletor de período, seletor underline período, beleza? Perceba que só altera o nome do componente, não altera o nome que aparece aqui em cima. O nome que aparece aqui em cima está dentro dessa label. Então você precisa clicar aqui em label ou clicar aqui direto em cima dela. Então isso aqui eu vou colocar como selecione o período. Show. Então nesse caso, essa é uma interface que a gente está fazendo só meio que para teste, para testar como é que funciona essa interface entre o Ritu e o banco de dados. Por quê? Porque o período só vai ter 4 opções, como a gente viu aqui. Então a gente não precisa de uma tela de cadastro e gerenciamento de períodos, certo? Porque o período é uma tabela estática. O período é uma tabela que não vai mudar. As únicas tabelas que vão mudar é membro, porque toda hora a gente vai ter que cadastrar um membro, editar informações de um membro, novas contratações que forem feitas, né? A oferta também, a oferta ela é uma combinação de um plano com um período. Os planos podem mudar, melhor dizendo. Então a oferta também pode mudar, né? A modalidade, poxa, eu posso colocar mais modalidades na minha academia, eu posso retirar modalidades que eu tinha, então também vai mudar, certo? Então, assim, a única tabela totalmente estática mesmo é essa tabela de período, porque a gente só vai possibilitar o cara colocar essas 4 opções. Então, a gente está criando esse app para conhecer essa interface entre front-end do Ritu e interação com o banco de dados, beleza? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui, então, eu vou pegar um texto, só para a gente conhecer mais um componente, né? Esse é o componente text. Quando você digita aqui, se você digitar mais ou menos o que você quer, ele já vai te mostrar mais ou menos os componentes que você está pesquisando, beleza? Aqui você pode escrever com Markdown. Então, Markdown, por exemplo, se eu pôr um jogo da velha e escrever aqui na frente, ele deixa como se fosse um título. Se eu colocar dois, ele deixa como se fosse o segundo título, beleza? Então, vou deixar assim. Vou chamar de cadastro de períodos. Cadastro de períodos, vou deixar maior aqui. Então, para cadastrar esses períodos, o que que a gente precisa novamente, né? O período tem um nome, o período tem um criado em e um atualizado em, que vai ser o próprio sistema que vai pegar esses dados, não é o usuário que precisa fornecer. Então, a única coisa que o usuário realmente precisa fornecer é isso aqui, né? É qual período ele tá selecionando. Então, vamos alterar aqui nas opções desse select. O option 1 vai ser mensal, option 2 vai ser trimestral, option 3 vai ser semestral e o option 4 que eu vou criar aqui clicando nesse mais vai ser anual. Perfeito. Então agora eu tenho essas 4 opções e eu vou criar um botão. Então eu vou clicar aqui button, né? Eu nem preciso digitar tudo, já aparece aqui, ó, o botão, beleza? Show de bola. Então, galera, isso aqui é o básico que a gente vai usar nas outras interfaces que a gente for fazer, tá? A gente vai usar textos para dizer do que as coisas se tratam. A gente vai usar selects ou caixas de texto, né? A gente pode usar uma caixa de texto padrão também. Ó, tem uma text input. Essa text input, ela é como se fosse o select, só que ao invés de você selecionar um texto, você precisa escrever. Então, isso dá margem para as pessoas inputarem dado errado, né? Então, é por isso que a gente não está usando essa caixa de texto agora. Você pode ter uma number input para quando você precisa colocar um número, né? Aí você já pode selecionar aqui se é uma moeda, se é uma porcentagem. É muito legal. Mas show, vamos então continuar aqui o que a gente está fazendo, beleza? E aqui eu vou colocar uma table também. Eu vou colocar uma table
para mostrar para a gente o que já está cadastrado. Só para a gente não precisar, não tentar cadastrar duas vezes a mesma coisa, beleza? Então, vamos lá. Nessa table, perceba que ela já vem com um monte de coluna, um monte de dados de demonstração, né? Então, eu vou arrancar isso aqui, não quero esses dados de demonstração, e eu vou apagar todas essas colunas aqui que ela tem dos dados de demonstração, beleza? Então, minha tabelinha ficou crua aqui, que era exatamente o que eu queria. Show de bola. Então, galera, já interagimos um pouco com a parte de componentes do Ritu. Vamos interagir um pouco agora com a parte de buscar dados, né? A parte de código. Então, aqui no Ritu, se esse primeiro botão a gente acessa a biblioteca de componentes, é nesse terceiro botão aqui que a gente vai acessar a biblioteca de códigos que a gente fizer, beleza? Então, não tem nenhum código ainda, eu vou clicar aqui em Create Resource Query. E aqui eu vou escolher qual que vai ser a fonte da minha query. E a fonte da minha query pode ser qualquer uma dessas, tá vendo? Eu posso puxar dados de uma API, posso puxar dados do Google Sheets, de um banco Postgres, de um banco MySQL, do Mongo. E eu posso puxar dados do banco de dados do próprio Ritu, que é essa opção aqui de Ritu Database. Então, clicando aqui, eu vou alterar o nome dessa query para puxar períodos cadastrados. Beleza. Só vou minimizar aqui, só para alterar algumas outras coisas. Como eu alterei o nome aqui desse cara para seletor de período, eu vou alterar também esse botão, né? Primeiro o nome, né? Eu vou alterar o nome que vai dentro do botão para adicionar período. E vou alterar o nome do botão para botão adicionar período. Show. E o nome dessa tabela eu vou mudar de table 1 para períodos cadastrados. TB períodos cadastrados, né? Para eu saber que é uma tabela. Pronto. Então agora vamos voltar para a nossa query puxar períodos cadastrados e a gente vai dar um select lá na tabela dos períodos. Então qual que é a tabela dos períodos? Essa tabela período aqui, né? O Ritu já até mostra pra gente. Então se a gente der um select lá, vamos dar um save and run, vai voltar o quê? Absolutamente nada. Porque ainda não tem períodos cadastrados. Mas não tem problema, é isso mesmo que a gente quer mostrar por enquanto. Então a gente vai voltar aqui na nossa tabela e aqui em Data Source a gente vai procurar essa query que a gente fez aqui, ó, puxar períodos cadastrados. Então ele falou, olha, a fonte de dados selecionada não pode ser convertida num arranjo. Por quê? Porque não tem dado nenhum, né? Por enquanto não tem dado nenhum. Mas vamos lá, vamos cadastrar esses caras. Então, galera, vamos lá. A gente agora vai ter que fazer um código para cadastrar períodos, né? Então aqui eu vou abrir uma nova query, puxando aqui dos resources, e o nosso recurso vai ser o Ritu Database de novo. O nome dessa query vai ser cadastrar período, né? Vai cadastrar de um em um. E aqui eu já vou mostrar para vocês como que a gente puxa o dado que está guardado dentro de um componente, né? Então aqui dentro desse componente aqui do Ritu que a gente chamou de seletor período, a gente pode dar um select, ou melhor, select não, né? A gente vai dar um insert. Insert into período. E aí, quais colunas que a gente vai inserir, né? Deixa eu abrir o Ritu Database aqui, ó, de ladinho, só para a gente poder ir conferindo. Então, o nome das colunas é nome, criado em e atualizado em, porque a coluna ID ela é um serial, então ela vai se auto-incrementando. Então, vamos lá. Coluna nome, criado em, atualizado em, tá? Quais valores que eu quero? Quais values? Então, os valores que eu quero inserir é justamente o nome é o que tiver aqui dentro do seletor período. Para eu acessar essa informação, eu vou utilizar chaves duplas. Quando eu uso chaves duplas no Ritu, eu acesso o, eu acesso o JavaScript. Então agora eu posso pôr JavaScript aqui dentro e ele vai
funcionar legal. Então, para que que eu quero o JavaScript aqui dentro? Porque eu vou pegar a informação que tiver dentro desse seletor período utilizando o JavaScript. Esse seletor período é um objeto. Então, eu vou clicar aqui em seletor período. Na hora que eu crio, se eu colocar um ponto, ele vai me mostrar todos os métodos que eu posso aplicar a esse objeto. Então, o primeiro método aqui, ó, é o data. E perceba que ele já mostra um pouquinho do que tem aqui dentro do data, né? Ó, ele mostra aqui, ó. Poxa, tem 4 elementos, do 0 ao 3. E é justamente os 4 elementos que a gente pôs. Então, é isso daqui que a gente quer. Só que agora a gente tem que selecionar, a gente tem que fazer ele pegar exatamente esse elemento aqui. E como é que a gente faz, né? Bom, ao invés de data, a gente vai selecionar a opção Selected Item. Então, a opção Selected Item, ele já mostra aqui, ó, o value é mensal, o label é mensal. Então, a gente vai colocar aqui, ó, Selected Label, ele já mostra direto a label que está dentro do item. Então, a gente pode selecionar Selected Label, que ele já vai mostrar que isso aqui é a mesma coisa da gente ter escrito mensal aqui dentro. Beleza? Já já vocês vão ver. Então, a próxima coluna, né, é essa coluna criado em. Então, como é que a gente vai poder colocar essa coluna criado em? A gente pode usar o now. O now, ele é padrão do SQL, em qualquer lugar funciona. E o atualizado em também now, beleza? Então, vamos ver se isso aqui funciona. Eu vou dar um save e está selecionado o mensal aqui, né? Vamos dar um run, só para ver o que acontece. Ó, opa, tá errado o nome, cadastrar período. Mas, de qualquer forma, deu errado, né? Ele fala invalid input value for enum possibilidades período mensal. Por que que ele deu inválido, né? Porque lembre que quando a gente criou a modelagem, a gente criou um enum para as possibilidades do período, e as possibilidades eram mensal minúsculo, trimestral minúsculo, semestral minúsculo e anual minúsculo. Então, por isso que ele deu esse erro. Como é que a gente faz para consertar isso? Bom, ele já avisou que o erro é só o enum que não está batendo. Ele estava esperando mensal minúsculo e a gente tentou colocar mensal maiúsculo. Então, para resolver isso é muito simples. A gente só vem aqui nessa abinha que interage com as propriedades do componente e altera os valores dos componentes, né? Tudo para minúsculo. Mensal, trimestral. Então é para isso que serve aquele enum. Ele não vai permitir que a gente insira dados que não estejam dentro da lista de possibilidades. Beleza, perfeito. Agora, se eu selecionar a opção mensal, vir aqui e rodar a minha query, olha só, rodou perfeitamente. Cadastrar período, rodou perfeitamente. A gente pode até vir aqui em Response e cadastrar uma notificação personalizada para quando der sucesso. Então a gente pode pôr aqui, ó, período inserido com sucesso. Beleza? Vou salvar. E vamos dar uma olhada agora na tabela para ver, ó. Olha só que interessante. Agora na tabela a gente tem um dado. Tem exatamente a hora, o dia, né? A tag, ó. Dentro das 4 tags possíveis foi a mensal que a gente cadastrou. E aqui o ID dela. Legal, né? Show de bola. Agora, galera, a gente já viu como é que funciona essa interação de componente com o banco de dados do Ritu. Mas vamos ver como é que a gente conecta esse botão para fazer essa ação para a gente de inserir? Então vamos lá. Quando a gente clica aqui no botão e abre a aba de propriedades, a gente vê aqui nessa parte de Event Handlers, ela está vazia. Então o que que é um Event Handlers? É como ele vai lidar com eventos, né? Possíveis eventos que vão acontecer. Então, um botão, ele tem um evento muito óbvio e muito claro, que geralmente é para isso que você quer um botão, que é o evento clicar. Então, quando você clica em um botão, você quer que aconteça alguma coisa. E é dentro desse Event Handlers que você controla o que que vai acontecer quando cada evento daquele componente for disparado. Então, vou clicar aqui em mais e ó, automaticamente ele já detecta que eu estou tratando com event click, né? Porque é o único evento que tem no botão, o clique. A ação eu posso
qual ação? Eu quero rodar um script? Eu quero controlar um componente? Não, nesse caso eu quero rodar uma query, que é justamente aquela query cadastrar período que a gente criou, né? Então, o método vai ser um trigger. Então, ou seja, eu quero disparar essa query, eu não quero resetar e nem limpar, beleza? E, por enquanto, é só isso que a gente precisa cadastrar aqui. Só que aqui dentro da query a gente vai precisar cadastrar algo também, que é o seguinte. Aqui na parte de... Aqui, ó, run behavior. Ah, já está manual. Perfeito. Então, esse run behavior, ele diz quando a query vai rodar. Se estiver no automático, vai rodar toda vez que a página der load ou alguma coisa acontecer com o nosso componente. No caso, a gente quer que ela rode só de forma manual. O que é de forma manual? Ela tem que ser disparada por outro componente ou manualmente. No caso, o botão vai disparar essa query de cadastrar períodos, beleza? Show de bola. E essa parte aqui de puxar períodos, a gente vai deixar no automático, porque a gente quer que toda vez que um período eh, for adicionado, ele mostra aqui, ele carrega aqui, beleza? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui com essa puxar períodos. Vamos rodar ela mais uma vez, porque agora a gente tem períodos lá cadastrados, né? Show. Então, como a gente tem períodos cadastrados, agora a gente pode vir aqui e conectar na nossa tabela, né? Então, vamos ver o que está rolando, porque a nossa tabela parece não estar se adaptando muito legal com esses dados, né, que estão vindo aqui. Mas a gente pode tentar puxar utilizando o JavaScript também. Como? A gente passa o nome da query, que é a query puxar períodos cadastrados, e passa o objeto data. Então, olha que legal. Funcionou. Ele não funcionou pegando direto, mas ele funcionou puxando aqui a propriedade data do objeto puxar períodos cadastrados, que é a nossa query. Beleza? Então é isso, é suficiente para a gente. Então, galera, vamos dar play aqui no nosso app, né? Para a gente cadastrar os outros períodos de forma profissional agora, né? De forma como pessoas que sabem usar o Ritu e sabem para que ele serve. Então, vamos aqui selecionar um período. Olha, eu vou selecionar outro período mensal. Então vamos ver o que acontece. Ele insere o período mensal com sucesso. Se eu der um refresh aqui na minha página, tem 2 mensal. Então isso já é uma falha de modelagem do nosso banco de dados que a gente pode corrigir, que é o seguinte, essa coluna aqui, nome do banco de dados, ela não está com a restrição unique, né? Ela não está com a restrição unique. Então, vamos ver. Eu acho que alguma tabela aqui está com a restrição unique. Vamos ver. Só a nome da modalidade está com essa restrição unique. Então, vamos ver de colocar essa restrição unique também nessa coluna, nessa coluna de período, né? Então, a tabela de período está bem aqui e, de fato, a única restrição que ela tem é not null. Ela não tem a restrição unique. Então, a gente vai ter que adicionar essa constraint. Então, para isso, a gente vai vir aqui dentro do nosso banco de dados do Ritu, certo? Então, deixa eu vir aqui, back to home. Na verdade, não dentro do banco de dados, porque no banco de dados a gente não pode fazer nada. A única coisa que a gente pode fazer no banco de dados é apagar esse cara aqui que está repetido. Então, apagamos esse cara que está repetido. A gente vai voltar aqui, ó, e vai clicar em Query Library, na biblioteca de queries. Então aqui a gente já tem o esquema do nosso banco de dados todo criado, né? Coisa linda de se ver. Aqui a gente vai simplesmente criar uma nova query para fazer um alter table. Então a gente vai dar um alter table e o nome da tabela, que é período. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um add constraint, que é adicionar restrição, e aí o nome da restrição pode ser tipo unique período, por exemplo. A restrição vai ser a restrição unique na coluna nome, beleza? Então, vamos rodar isso aqui, vamos dar um save e vamos rodar. Syntax error,
Ah, claro, vai dar erro porque eu escrevi constraint em vez de constraint. Pronto, ficou até azulzinho agora. Vamos rodar. Pronto, a query rodou com sucesso. Então, o que que eu vou fazer, galera? Essa era uma query situacional, não é uma query que eu quero deixar salva no meu banco, né? Então, vou deletar essa query, beleza? Já na query aqui do meu esquema, eu já vou aqui na tabela período e eu já vou adicionar também esse unique, porque essa query sim é uma query que eu quero deixar salva como referência, né? Então, se eu quiser sempre ver como que foi a criação do meu banco de dados, essa é a minha query de referência. Pronto. Então, agora voltamos à estaca que estávamos, né? Não a estaca zero, mas show. Vamos tentar inserir novamente um mensal para ver o que que acontece agora. Olha só, deu erro. Deu erro por quê? Não pode mais. Nós adicionamos uma restrição no banco de dados. Show? Então, vamos adicionar o trimestral, né? Já que não dá para adicionar outro mensal, vamos adicionar o trimestral. E olha que interessante, galera. Quando a gente adiciona algo novo, a gente precisa vir aqui e clicar em refresh para nossa tabela saber que a gente adicionou algo novo. Tem alguma forma de automatizar esse refresh? Tem sim. Então a gente vai clicar aqui em Edit App e aí a gente vai colocar uma condição para a nossa query de cadastrar período, que é, se essa query der certo, a gente vai dar um refresh na nossa tabela. Como que faz isso? Aqui embaixo também tem a parte de Event Handlers, ou seja, quando acontecer algum evento, faça tal coisa, igual o do botão, beleza? Então aqui no Event Handlers, a gente vai clicar aqui, ó, tem duas opções, Success e Failure, ou seja, se der certo e se der errado. Então a gente vai clicar aqui no se der certo e a gente não quer controlar uma query, a gente quer controlar um componente. A tabela é um componente. Qual componente é? TB períodos cadastrados. O que que a gente quer fazer com esse componente? A gente quer dar um refresh, beleza? Então olha que legal. Agora, toda vez que a nossa query de cadastrar períodos rodar, a nossa tabela vai dar um refresh automático. Então, galera, esse appzinho que a gente está fazendo aqui é só para a gente se ambientar com o Ritu mesmo. Então a ideia dele é toda vez que a gente vê algo curioso, algo que a gente pode mudar ou automatizar, a gente ir lá e parar e fazer, beleza? A partir da próxima aula a gente vai realmente começar a criar a interface da nossa academia, depois que tiver garantido que todo mundo que está acompanhando a série já sabe mexer no básico do Ritu. Show de bola. Então vamos lá, vamos cadastrar o nosso semestral agora e ver se funcionou nossa automação. Olha que legal, agora o semestral já apareceu aqui. Essa automaçãozinha de acontecer uma coisa, se der sucesso acontece outra, se der falha acontece outra, a gente vai usar muito ao longo da construção dos nossos apps no Ritu. Então é bom tá claro para vocês como é que faz isso, né? Utilizando lá os Event Handlers. Por último, vamos para o anual. Vou cadastrar o anual. Cadastrei, já apareceu aqui na minha tabela. Então, galera, show de bola. Todo mundo está cadastrado, os 4 períodos possíveis estão cadastrados. Então, nosso trabalho aqui está pronto. Então, o vídeo de hoje era isso. A ideia era de fato que todo mundo que está aprendendo, que está acompanhando a série, saiba usar o básico do Ritu, porque essa ferramenta a gente vai usar muito nos nossos próximos projetos, né? Ela é uma mão na roda, e realmente assim, ela deixa qualquer profissional mais versátil, independente se você é um analista, um engenheiro. Saber fazer o básico, uma interfacezinha no app low code, às vezes ajuda o seu time a escalar, ajuda o seu time a economizar tempo, assim, horas por semana, de algo que eles faziam manualmente, e agora você consegue ajudá-los a automatizar. Então isso é muito top. Valeu por quem assistiu até aqui, muito obrigado e fiquem ligados que no próximo vídeo a gente vai continuar a criação da interface de cadastro, né? Vai, na verdade, começar, para ser bem sincero. Muito obrigado e até o próximo vídeo.